Ele quer penas mais duras e quer, como você mencionou, enquadrar as organizações criminosas na lei antiterrorismo. Derrite participou do Jornal da Manhã da Jovem Pan com exclusividade. Ele falou com a imprensa e disse que essa lei proposta por ele tem tudo para ser um divisor de águas e que esse é o início de uma reviravolta no combate ao crime organizado no Brasil. E um dos pontos é justamente esse, o enrijecimento das penas. Acompanhe. Acho que o maior problema do Brasil, eu já falei várias vezes sobre isso em várias entrevistas, é a impunidade, e essa impunidade ela é gerada pela reincidência criminal, ou seja, o criminoso comete 1, 2, 10, 15, 20, 30 vezes crimes graves, crime como roubo, como participação em quadrilhas que explodem caixas eletrônicos. Então, uma outra inovação é incorporar todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A dentro da lei de crimes hediondos. E aí, talvez seja uma das grandes, se não a maior contribuição, é alterar a regra de regime de cumprimento de pena para todos esses crimes e todos os crimes previstos na lei de crimes hediondos, com um mínimo de cumprimento de 70% da pena. Aí sim, que hoje é 40%. Agora, se esse indivíduo for líder de organização criminosa, se ele for reincidente, se gerar a morte, por exemplo, em uma dessas ações, ele pode cumprir até 85% da pena. Um dos pontos principais é justamente equiparar as facções criminosas a terrorismo. Ele argumenta que o objetivo é proteger mais a sociedade. Ainda de acordo com Guilherme Derrite, hoje no Brasil só é considerado terrorismo se essa ação dos criminosos tiver a ver, por exemplo, com xenofobia, etnia, raça ou cor. Mas ele diz que a lesão dos criminosos, quando acontece um crime de grande potencial, ela tem o mesmo efeito como acontece em outros países quando a gente fala de terrorismo. Acompanhe. É equiparação por lesividade em que sentido? Nós criamos um novo artigo, o artigo 2A, dentro da 3.260, isso está no meu relatório, com uma série de novas condutas, como, por exemplo, o domínio de cidades, como domínio de território que acontece no Rio de Janeiro. Nós falamos bastante sobre as recentes operações, a operação ocorrida no Rio de Janeiro. Esses fatos típicos estão descritos nesse artigo 2A e eles estão, pela gravidade, pela lesividade que causam na sociedade, eles estão sendo equiparados como se fosse um ato de terrorismo, garantindo a manutenção do processamento, julgamento das polícias estaduais e dos ministérios públicos estaduais. Então, o que nós estamos fazendo é apresentando para a sociedade uma resposta que um crime praticado dessa natureza e com essa gravidade, que causa essa gravidade na sociedade, possa ser equiparado ao terrorismo. Tiago, o texto ainda pode sofrer alterações. Deve ser votado amanhã, terça-feira, dia 11 de novembro. Tiago? É isso. Misael Mainetti, com a segurança pública, esse debate no Congresso Nacional. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, Deise Ciocari e também o Nelson Kobayashi. Deise, agora há pouco a Polícia Federal emitiu uma nota criticando o deputado, secretário licenciado Guilherme Derrite, pelas alterações que ele está propondo nesse texto, e a PF diz literalmente que há um retrocesso. Claro, são questões técnicas em relação à segurança pública, mas a celeuma que se criou a partir do momento que ele foi escolhido como relator, e hoje até o presidente da Câmara, Hugo Mota, já a gente vai falar mais sobre isso, saiu em defesa da escolha deles, ele foi uma escolha técnica. Deise. Pois é, né, Tiago? O Kobayashi até pode nos explicar um pouquinho melhor quais são as alterações tecnicamente que acontecem, né, em relação a determinar agora facções, equiparar as facções ao terrorismo, porque não é simplesmente dizer, tá bom, mudou e tudo vai mudar, né? Mas, do ponto de vista político, o Derrite segue fazendo o papel que lhe cabe, né? A gente sabe que a pauta do ano que vem, a grande pauta das eleições do ano que vem, deve ser a segurança pública, e o Derrite tem adotado esse tom, eu não sei se eu posso dizer mais firme ainda, porque quando se fala de segurança pública, a pauta dele já é muito firme, mas ele tem feito aquele papel que lhe cabe, né? Ainda não se sabe que cargo que o Derrite vai concorrer no ano que vem, existe uma ínfima possibilidade dele tentar um governo de São Paulo. Essa pauta da segurança, ela cai muito bem, então ele faz nada mais, nada menos do que aquilo que é esperado dele, Tiago. Kobayashi, tem a questão técnica, como a Deise falou, mas toda essa discussão política e saber como é que o governo vai se posicionar em relação a isso, porque se esse projeto for
for aprovado pelo Congresso Nacional? O que o governo vai fazer? Será que o governo olharia tecnicamente ou só olharia a questão política porque ele é aliado do governador Tarcísio aqui em São Paulo? Tiago, nesse caso a gente precisa lembrar que o projeto é do governo. É uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que está conseguindo agora algumas alterações a partir do relator Guilherme Derrite, que tem endurecido ainda mais algumas penas e feito de uma maneira que preserva a competência dos estados em matéria de segurança pública. É por isso que a Polícia Federal tem criticado, porque em alguns dos pontos a Polícia Federal agiria a pedido dos governadores, isso garantiria a autoridade dos governadores e dos estados também. A questão é que tem se travado uma disputa de narrativa em relação à participação ou não da Polícia Federal no combate ao crime organizado, de modo que, de um lado, quem quer ampliar a competência da Polícia Federal e, portanto, do Poder Executivo do presidente Lula, diz que seria um absurdo impedir que a polícia agisse para combater o crime organizado, como foi, por exemplo, na Carbono Oculto, asfixiando financeiramente as facções criminosas. Por outro lado, se a Polícia Federal avançar nessa competência, tiraria um pouco da autoridade dos estados, que, pelo artigo 144 da Constituição, é quem a quem compete a administração das políticas de segurança pública, principalmente das investigações na Polícia Civil, da Polícia Ostensiva, na Polícia Militar. Só que tem aí um pulo do gato, tem aí uma questão que precisa ser bem interpretada. Cada policial federal passando a investigar um novo crime, como, por exemplo, o de organizações criminosas ou de tráfico de drogas, facções como todo, lavagem de dinheiro, será um policial a menos investigando corrupção com o patrimônio público federal. Então, a questão é, por que a gente não fortalece a Polícia Federal para aquilo que ela já é competente, que é guardar o patrimônio público? A gente viu recentemente quantos bilhões dos brasileiros nas mãos de ladrões de aposentados. Quanto dinheiro público não foi desviado nisso? Toda a questão sendo discutida no STF a respeito de possíveis desvios de emendas parlamentares. Por que a Polícia Federal não é mais fortalecida para o que ela já tem que fazer? E os estados também não são mais fortalecidos para que eles se integrem entre si. A gente viu recentemente o consórcio dos governadores, consórcio da paz. Por que não se cria movimentos para fortalecer os governadores e eles fortaleçam também as suas polícias? Muitas cenas aí nos próximos capítulos.